quer deixar de ser crente. Mas eu digo uma coisa nesta noite para a amada igreja. Se fosse assim, eu já tinha largado tudo. De ameaça, de calúnia, de perseguição, testemunha falsa contra a minha vida. Está meu pastor de prova ali, minha esposa, de 3 dias de carnaval que eu passei. Mas eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. E continuo confiando nele. E Deus me deu a vitória. Não deixou Satanás baixar a minha intimidade. A minha identidade de céu e de crente do Senhor. Aleluia. Porque Deus me conhece. Deus me conhece, conhece cada um de vós que estão aqui. Quarto ponto. Repreendi esse rei malvado. Tanto Elias, aleluia, como João Batista. Elias repreendia Acabe. És tu o perturbador de Israel? Não, eu não sou o perturbador de Israel. Foi a pergunta que Acabe fez a Elias. Ele disse: perturbador de Israel é você e teus pais, que deixaram o verdadeiro Deus para adorar a Balaína, o Deus, a outros deuses. Mateus 14:4, João Batista. Eu estou pregando a semelhança dos dois. Depois eu vou chegar dentro da mensagem, mas estou passando o que Deus me deu, a semelhança desses dois profetas. Mateus 18, João Batista foi lançado no cárcere porque repreendeu Herodes. Herodes, você não pode possuir, não é lícito você possuir a esposa do teu irmão, a mulher do teu irmão Filipe. Foi lançado no cárcere. Quinto ponto, ambos foram perseguidos por rainhas malvadas. 1 Reis 19, primeiro versículo, e o segundo versículo nós lemos. Quando Jezebel lançou essa mensagem a Acabe, foi quase o fim do ministério deste homem. Um homem que através da tua palavra chegou diante de Acabe, 1 Reis 17, 21, e disse: Acabe, perante o Deus cuja face eu estou, sobre a minha palavra, muitos profetizam no nome do Senhor. Elias já era diferente. Sobre a minha palavra não cairá nem orvalho nem chuva neste lugar. E a Bíblia diz: 3 anos e 6 meses ficou sem chover em Israel. E Deus era com Elias sobre a palavra do profeta. E Deus viu que o negócio ia ficar estranho para Elias, mandou ele direto para Querite, que fica perto do Jordão. Jordão tem tudo a ver com esta palavra. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus! Jordão tem tudo a ver com esta palavra. Aleluia! Depois dali, que ali o Senhor ordenou só que de manhã levava carne e pão e conforto à noite, e beberia da água do riacho que estava perto do Jordão. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Depois dali, cerrou tudo, o rio secou, não
Mandou ele para Sarepta, que ali já tinha ordenado uma viúva, aleluia, que ia alimentar ele. Maravilha, Deus. Profeta de Deus, nos seus momentos difíceis, Deus sempre entra com uma solução. Mulher de Deus, homem de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, quando você tiver em orações e mais situação, não murmura, não reclame, dore ao joelho e louve ao Senhor. Porque adorar a Deus quando está tudo bom é fácil. Eu quero ver adorar a Deus na prova, adorar a Deus na perseguição, adorar a Deus na afronta, quando não tem nada. É aí que tem que adorar. É aí que tem que adorar. É aí que tem que adorar. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. És fiel, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E Elias chegou diante desta mulher. Esta mulher estava catando os cavalos, pedaços de pau, mas um já diz que é graveto. Né, Jorge? Graveto. E tinha dentro da casa daquela mulher. Ela ia preparar um pouquinho para ela e para o teu filho. E veio o profeta e disse: Senhora, pega um pouco d'água para mim. Ela foi, e também traz um cara de comida para mim. Olha aqui, ô profeta, você está vendo como é que está a fome, a sede? Eu não tenho nada. O que eu tenho lá dentro é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou entendendo. Vou preparar para mim e meu filho. Tomamos e morramos. Deus da providência. Aleluia. Deus já está me tirando lá para lá. Sabe por que isso? Oh, maravilha. Quando você pensa que não tem nada, tudo acabou. O Deus da providência entra.